Vamos lá, de volta ao assunto icterícia, terceiro bloco. Como eu disse, didaticamente eu preferi, como a gente não está numa aula presencial, cortar em etapas até para vocês poderem depois escutar e fazer o estudo dirigido com mais calma, como a gente diz. Agora a gente entendeu o conceito, a gente entendeu a bioquímica. Agora vai a parte boa, a gente vai começar a entender a parte clínica, o que a gente gosta da prática, na guerra, ver o paciente. Então, vamos começar a falar de aspectos clínicos em relação à icterícia. Vamos lá. Aspectos clínicos. Quando a gente fala de icterícia, a gente vai ter desde um achado ocasional em pacientes assintomáticos, certo? Sem um risco à saúde do portador, até um indicativo de doença grave. Para se ter a forma correta do diagnóstico, é necessário que esse diagnóstico ocorra à luz do dia ou no ambiente artificialmente iluminado com luz branca. Não adianta ser aqueles um pouco amarelada, luz quente, não. É a luz branca que você vai ter essa informação melhor. Algumas definições são importantes. Quando a gente começa a arguir, começa a perguntar ao nosso paciente de como é que surgiu essa icterícia. Então, aquilo clássico da semiologia, de secar informações. Então, é diferente quando você tem uma icterícia de uma instalação rápida, abrupta, ou você tem de uma forma insidiosa. É um primeiro evento, é um primeiro episódio, ou é uma recorrência? Será que a gente pode ter um evento infeccioso associado, ou seja, um paciente tendo febre junto a isso? Outro corolário importante dos pacientes é a gente entender os sintomas associados. Geralmente, a icterícia não vem sozinha. Ela vem com emagrecimento, ela vem com dor abdominal, ela vem com outras situações. Então, a gente cita aqui, nós estamos aqui, por exemplo, a dor abdominal, emagrecimento, voltando. Emagrecimento é algo que realmente chama a atenção do paciente, chama a atenção do familiar. A questão da colúria, que vocês já estão praticamente expertos, peritos, entender por que existe a colúria, da conjugação da bilirrubina que vocês viram. A questão da anemia, a gente vai falar anemias também que ocorrem, por exemplo, né? Situações de carga de overload. A CIT, para você treinar, ver paciente com hepatopatia crônica, ou, por exemplo, no meu caso, pacientes com câncer de cólon, com câncer de ovário, com câncer de estômago, com carcinomatose peritoneal com a CIT, e situações que vão vir junto, a esplenomegalia. Por que você tem uma esplenomegalia, esse hiperesplenismo, né? Por exemplo, você vai aumentar a necessidade de atuação hepática nessa degradação, e a circulação porta, né? Que desde a anatomia você já ouviu falar da importância do sistema porta. Então, nós estamos no slide número 18, eu vou passar para o slide 19. Vocês já viram bilirrubina direta, bilirrubina indireta, hiperbilirrubinemia indireta e hiperbilirrubinemia indireta. Então, vamos falar de overload, vamos fazer de carga aumentada. Vamos falar de hiperbilirrubinemia indireta. Então, você vai ter aumento da produção da bilirrubina. Já decorei, slide 4, slide 10, tá lá quantas vezes vocês quiserem voltar nesse nosso estudo dirigido. Então, você vai ter hemólise, vermelhinha, e eritropoiese ineficaz ou ineficaz. Situação simples, pode ser mais frequente, uma reabsorção de hematomas, vamos ter slide um pouco mais para frente para mostrar. Distúrbio na captação hepática, não adianta, simplesmente o fígado não capta, não deixa os elos da corrente perseguir. E um distúrbio na conjugação hepática, interessante, eventos neonatais, a síndrome de Gilbert e Najar, né, como a gente vai citar algumas entidades um pouco mais para frente. Nós estamos no slide 20, que ele refina um pouquinho mais aquele slide 10, o slide 15 depois que a gente comentou. Olha lá, tá vendo como tá aqui à esquerda? Em cima do fígado, você vê que está maior a carga ali, os mais, uma carga aumentada da bilirrubina indireta. A enzima glucuroniltransferase não dá conta de fazer essa conjugação, então começa a sobrar. Você tem uma carga aumentada nessa situação. Bilirrubina direta, cólon, formação estercobilina, urobilinogênese, você começa a ativar essa cascata, entre aspas, de uma maneira mais ativa. Vamos lá.
segue-se, né? Então a gente começa, vamos dar exemplo, por exemplo, aqui no nosso país, de situações, por exemplo, de hemólise eritopoiese ineficaz. Hemólise, você sabe, degradação, você vai ter destruição. Eritopoiese ineficaz. Eritopoiese ineficaz, você vai ter a medula que você não vai ter as formas completas, as formas corretas de você colocar. 3 exemplos: anemia falciforme, a esferocitose e a malária. Agora a gente está falando de cloroquina, né? Então você vê à direita desse slide, vai lembrar mais uma vez, as hemácias, que são nossos temas principais da aula de hoje. No Brasil, a gente tem 50% do território, mais que isso, 60% do território, contando grandes grotões amazônicos com áreas afetadas pela malária. Você vai ter hemólise, você vai ter eritopoiese eficaz. Ou reabsorção de hematomas. Para quem atende, por exemplo, a emergência, um paciente que recebe um acidente automobilístico, um trauma, um politraumatizado, ele vai se apresentar muitas vezes uma emergência no hospital com essa característica de ter, como o slide 22 demonstra, essa reabsorção dos equimoses, reabsorção de hematomas, como a gente pode colocar, tá? A gente falou, overload, muita metabolização. E a gente começa a falar quando começa a falhar outro elo da cadeia. É quando a captação da bilirrubina indireta no fígado não está legal. Então a gente começa a falar em situações onde vai ser um distúrbio na captação hepática. Então está um pouco mais refinado. Vamos lá. Hemácia destruída, baço, nosso primeiro parceiro. Assim nós estamos no slide número 24. Baço fazendo essa questão da degradação, ativando a hemioxigenase, formando a biliverdina e jogando a bilirrubina indireta. O símbolo que vocês veem à direita, onde está a seta do fígado, indica que o seguinte: não consegue transpor-se. Não consegue transpor-se essa situação da captação hepática. Então, você forma, você chega, está lá, bilirrubina indireta está formada, mas você não consegue não consegue permitir uma correta captação hepática. Então, nós estamos no slide 24, outro slide importante para a gente entender bioquímica e a gente entender fisiologia e para a gente entender como é que isso vai se colocar nos pacientes. Citamos drogas, algumas drogas fazem isso, por exemplo, rifampicina, tuberculose, probenecid, contrastes radiológicos. Talvez nós vamos, dependente da realidade, né, que vocês vão atuar, que a gente fica, por exemplo, como oncologista, que a gente pede muita tomografia, por exemplo, contraste radiológico é a causa que poderia participar maior. Então, tomar um cuidado, aquele paciente que fez tomografias, que faz tomografias assim de uma forma seriada, um paciente com uma doença aguda que precisa ser avaliado, se lembrar que essa carga de contraste ele pode gerar a dificuldade da redução da captação hepática, e isso pode gerar essa questão em relação ao desbalanço do metabolismo da bilirrubina. Vamos lá. Não posso pedir para vocês interromperem, mas as dúvidas podem surgir. Vamos lá. Agora, subindo, ainda falando de uma hiperbilirrubinemia indireta, o que vem? Agora não é captação. Voltem lá no slide 15, 16, aquele que a gente já comentou. A gente vai ocorrer um distúrbio na conjugação, naquela parte nobre da metabolização da bilirrubina. Distúrbio na conjugação de bilirrubina, você vai ter literalmente um desbalanço entre a massa de bilirrubina produzida a partir do M quebrado, do M degradado e o seu ritmo de conjugação, onde? No fígado, tá? Então você vai ter um distúrbio da conjugação. Literalmente o fígado não atua à altura de você ter esse perfil de degradação. Então a gente volta lá, mais uma vez, olha, carga alta, você não consegue transpor na questão dessa conjugação, é o que o slide 27 traz aqui, e o efeito posterior que você vai ter também colocado. Então, muita bilirrubina indireta, conjugação comprometida, gerando essas situações. Então a gente agora vai começar a falar do que é legal, de falar de doença, né? De falar de doenças que vocês vão ver. Não é a minha praia, mas faz parte do conhecimento médico, da fase que vocês estão com entender pediatria. Então, todo mundo pode ter um filho, pode ter um sobrinho, pode ter um filho de um amigo conhecido, icterícia neonatal. Então, algumas características. A icterícia neonatal, ela geralmente traz um nível sérico de bilirrubinas
inferior a 10 miligramas por decilitro. Não vai explodir, vai ficar 10. Considerada de causa intrahepática fisiológica entre o segundo e o quinto dia. Então, para quem frequenta ambiente neonatal, berçário, existe a icterícia fisiológica do recém-nascido, segundo, quinto dia, isso se resolve. É meio que uma imaturidade, porque todas as etapas do metabolismo da bilirrubina estão incompletas. Então, você está desde a carga, desde a conjugação, todas as etapas são colocadas. É um defeito de conjugação, a gente destaca o GTA, não precisa decorar, mas essa definição, então, ou seja, imaturidade. Na verdade, essa é uma imaturidade, essa é o raciocínio mais simples. Também existe a associação da hemólise por incompatibilidade, tá? Quando você tem a hiperbilirrubinemia indireta intensa, e uma situação séria, grave, que é o kernicterus, né? Kernicterus, que é uma coisa que ocorre em níveis mais elevados. Geralmente você vai ter um nível de bilirrubina superior a 20, onde? Olha que a gente falou no começo, que a bilirrubina indireta, ela tem uma característica de ultrapassar a barreira hematoencefálica, você vai disponer de uma forma lipossolúvel, então isso vai ter o depósito no cérebro e vai causar danos potencialmente irreversíveis, potencialmente letais, sob o ponto de vista neurológico. Então, aplicando aquilo que a gente viu lá no primeiro bloco da aula, explicando por que o kernicterus é uma situação importante, que você tem uma bilirrubina de uma forma lipossolúvel, e essa lipossolubilidade, você vira os níveis, geralmente assim, superior a 20 mg por decilitro, isso vai ter o depósito cerebral com seríssimas repercussões, inclusive permanentes, nessas situações. Estamos no slide número 28. Vamos lá. Síndrome de Gilbert. Eu lembro que eu era doutorando, eu tinha... Não era minha dupla de internato, mas a gente fazia plantão no HU, e o colega ficava... que tinha Gilbert, na verdade você passava um plantão, ficava estressado, saía completamente. Acho que eu também já tive esse diagnóstico. Então, o síndrome de Gilbert é legitimamente frequente. Entre 3 a 7% da população tem. Entre os europeus, mais que 10%, até mais que 10%, você tem uma média entre 7 a 12% dos europeus. Então, uma coisa, 3 não é tão pouco frequente de você, talvez uma em cada 10 pessoas você pode ter essa situação. Quando é que ocorre? Olha lá, quando a gente é estudante de medicina, segunda, terceira década de vida, formas hereditárias, você vai ter uma mutação naquele gene que eu trouxe a vocês, que ele vai estar com a sua atuação comprometida, ele vai atuar meia bomba, vai atuar 10 a 30%. É gritante a proporção entre homens e mulheres, 2 até 7 para 1, predomina nos homens. O mecanismo é o seguinte, você vai ter uma ligeira hiperbilirrubinemia não conjugada, geralmente inferior a 6 mg por decilitro, geralmente inferior, com a sua grande maioria ficando entre 3 e 4 mg por decilitro. Aumento de produção, aumento de captação, perdão, você vai ter um aumento da produção, tudo bem. Você vai ter uma redução da captação e você vai ter um déficit também na conjugação. Então, as enzimas estão funcionando, meia bomba. A glucuroniltransferase não está dando conta do recado nesse processo, principalmente capta menos no fígado e você tem a questão da conjugação. Situações de estresse, por isso que eu citei o exemplo do plantão, que eu lembro bastante disso, que são assim, situações de estresse. Por exemplo, um jejum prolongado, infecções, uso de drogas com metabolização hepática e o álcool, certo? Podem desencadear situações como essa. Por outro lado também, né, a situação é uma doença benigna, tá? Certo? E o cuidado dos pacientes que têm essa situação, você já viu, geralmente a bilirrubina não passa de 3, não passa de 4, dificilmente vão passar de um valor de 6, 3 e 4 é a grande maioria. Então, você tem que ter cuidado com remédios, com medicações que têm uma metabolização hepática, quando trata-se de Gilbert. Vamos lá. Estamos no slide número 30, quase metade dos slides que a gente aprontou, que é a síndrome de Crigler-Najjar, certo? Que é uma enzima, a deficiência, enzimática da famosa glucuroniltransferase. Desde o meu terceiro, quarto slide, vocês já estão sendo apresentadas a glucuroniltransferase. Você tem dois tipos. Tipos a gente mensura. É igual polipose, adenomatose familiar, que você tem do tipo completo, você tem do tipo atenuado. Então, o tipo 1, você não tem uma
atividade enzimática presente. Simplesmente a enzima glucuroniltransferase não está comprometida. Não, ela simplesmente não funciona. Então, aí que você tem um risco aumentado, que é nictus neonatal. Bilirrubina fica muito alta, tá? Entre 18 e 45. É uma herança autossômica recessiva. Não espere decorar, com o tempo essas coisas vêm, tá? E não responde ao fenobarbital. O que é o fenobarbital? Vocês devem ter estudado alguma coisa em farmacologia ou vão estudar. É um anticonvulsivante, que é um indutor enzimático, sistemas enzimáticos, como por exemplo o P50, ele estimula essa situação, tá? E até quando a gente tem o tipo 2, certo? Simplesmente não, você tem o seguinte, você tem uma redução acentuada, até 10%. Só que o nível de bilirrubina, os níveis de bilirrubina, perdão, eles não vão ser de 45, como a gente comentou, entre 6 a 25%. Então é muito lógico a gente entender, tá? Também é uma herança autossômica dominante, e assim como o Gilbert, a síndrome de Crigler-Najjar, ela tem, um indicativo clínico de responder à utilização do indutor enzimático, que é o fenobarbital. Então a gente completa mais esse bloco agora, para daqui a pouquinho a gente continuar a nossa aula, nosso estudo dirigido, falando de hiperbilirrubinemia indireta a partir do slide 31.